Você já percebeu que tem algo diferente no ar quando alguém está mentindo para você? Não estou falando apenas daquele desconforto instintivo que sentimos, mas de algo muito mais específico e revelador. Hoje vamos explorar uma verdade psicológica fascinante que pode mudar completamente a forma como você percebe as interações humanas ao seu redor. Uma pessoa que está mentindo para você vai inevitavelmente te dar duas coisas muito específicas, e quando você aprender a identificá-las, será como se tivesse desenvolvido um sexto sentido para a desonestidade. Antes de revelarmos essas duas coisas, precisamos entender algo fundamental sobre a natureza humana e a mentira. Mentir não é apenas uma escolha consciente que fazemos, é um fenômeno complexo que envolve nosso cérebro, nosso corpo e nossa psique de maneiras que muitas vezes nem percebemos. Quando alguém decide mentir, está essencialmente criando duas realidades paralelas em sua mente, a verdade que conhece e a ficção que está construindo. E aqui está o ponto crucial: manter essas duas realidades separadas e consistentes é um trabalho extremamente árduo para o cérebro humano. Para entendermos melhor isso, vamos viajar no tempo até a Alemanha nazista, especificamente para os interrogatórios realizados pela Gestapo durante a Segunda Guerra Mundial. Os oficiais da polícia secreta alemã eram mestres em identificar mentiras, não porque tinham superpoderes, mas porque entendiam intuitivamente o que a psicologia moderna confirmaria décadas depois. Eles sabiam que quando uma pessoa mente sob pressão, seu cérebro entra em um estado de sobrecarga cognitiva. E essa sobrecarga sempre deixa pistas. Imagine a situação de Witold Pilecki, o oficial polonês que voluntariamente se deixou capturar para ser enviado ao campo de concentração de Auschwitz, com a missão de organizar uma resistência interna e coletar informações sobre o que realmente estava acontecendo lá. Durante seus interrogatórios iniciais, Pilecki precisava mentir constantemente sobre sua verdadeira identidade e propósitos. Ele sabia que qualquer deslize poderia não apenas custar sua vida, mas comprometer toda a missão. A pressão psicológica era imensa, e mesmo sendo um homem extremamente preparado e corajoso, ele relatou depois que sentia seu corpo e mente reagindo de formas que precisava controlar ativamente. Isso nos leva à primeira das duas coisas que uma pessoa mentindo sempre vai te dar: excesso de detalhes desnecessários. Quando alguém está mentindo, especialmente em situações onde se sente pressionado ou suspeita que pode ser descoberto, o cérebro entra em modo de hipercompensação. A pessoa inconscientemente acredita que quanto mais detalhes fornecer, mais convincente será sua história. Mas aqui está o problema: esses detalhes extras raramente são relevantes para a situação e muitas vezes são inconsistentes entre si quando examinados mais de perto. Vamos analisar um exemplo histórico fascinante que ilustra perfeitamente esse princípio. Durante os julgamentos de Nuremberg após a Segunda Guerra Mundial, os psicólogos e interrogadores aliados notaram um padrão interessante nos depoimentos dos acusados. Aqueles que estavam mentindo ou tentando minimizar seu envolvimento nos crimes de guerra invariavelmente forneciam relatos extremamente detalhados sobre aspectos irrelevantes de suas rotinas diárias, mas eram vagos ou contraditórios quando questionados sobre eventos específicos relacionados aos crimes. Hermann Göring, por exemplo, que foi um dos principais líderes nazistas, quando questionado sobre sua participação no Holocausto, frequentemente desviava para descrições minuciosas sobre sua rotina de trabalho, os tipos de papel que usava em seu escritório, como organizava seus arquivos, que horas acordava, o que comia no café da manhã. Essas informações eram completamente desnecessárias para responder às perguntas que lhe eram feitas, mas seu cérebro, tentando desviar a atenção dos pontos cruciais onde ele precisaria mentir, automaticamente fornecia um excesso de detalhes sobre assuntos periféricos. Esse fenômeno acontece porque quando mentimos, nossa mente fica dividida entre várias tarefas simultâneas: criar a história falsa, manter a consistência dessa história, monitorar a reação da outra pessoa, controlar nossa linguagem corporal e expressões faciais, e ainda tentar parecer naturais. É como tentar fazer malabarismo enquanto resolve uma equação matemática complexa. O cérebro, sobrecarregado, acaba compensando em áreas onde se sente mais seguro, fornecendo informações verdadeiras em excesso para mascarar as áreas onde precisa inventar. Mas os detalhes desnecessários não são a única pista. Existe algo ainda mais revelador, e isso nos leva à segunda coisa que uma pessoa mentindo sempre vai te dar: inconsistências temporais em sua narrativa.
Quando alguém está contando a verdade, os eventos fluem naturalmente em uma sequência lógica porque realmente aconteceram dessa forma. A memória, embora não seja perfeita, tem uma estrutura temporal natural. Mas quando alguém está inventando uma história, precisa construir essa sequência artificialmente, e inevitavelmente comete pequenos erros na linha temporal. Para entender como isso funciona, vamos examinar um dos casos de espionagem mais complexos da Guerra Fria, o de Kim Philby, o espião duplo britânico que trabalhou para a União Soviética por décadas. Philby era considerado um mestre da desonestidade, alguém que conseguiu enganar os serviços de inteligência britânicos por anos. Mas quando os investigadores finalmente começaram a suspeitar dele e revisaram seus relatórios e depoimentos ao longo dos anos, encontraram um padrão revelador de pequenas inconsistências temporais. Em diferentes ocasiões, Philby contava versões ligeiramente diferentes do mesmo evento, mudando a ordem em que as coisas aconteceram, ou mencionando pessoas que supostamente estavam presentes em momentos diferentes. Não eram contradições grandes e óbvias, mas pequenos desalinhamentos que só se tornavam visíveis quando analisados em conjunto. Isso acontecia porque, embora Philby fosse extremamente habilidoso em criar histórias convincentes, era humanamente impossível manter uma consistência temporal perfeita em narrativas inventadas ao longo de tanto tempo. Essas inconsistências temporais se manifestam de várias formas sutis. Às vezes a pessoa diz que algo aconteceu na semana passada em um momento da conversa, mas depois se refere ao mesmo evento como tendo ocorrido alguns dias atrás. Outras vezes, a sequência dos eventos não faz sentido logisticamente, como dizer que foi ao banco depois do almoço, mas depois mencionar que pagou o almoço com dinheiro que retirou no banco naquele mesmo dia. O que torna essas duas pistas especialmente poderosas é que elas trabalham juntas de uma forma que revela não apenas que a pessoa está mentindo, mas também algo sobre seu estado psicológico. O excesso de detalhes desnecessários mostra a ansiedade e o esforço cognitivo envolvido na mentira, enquanto as inconsistências temporais revelam a dificuldade prática de manter uma narrativa falsa coerente. Vamos analisar como isso se manifestou em um contexto histórico diferente, mas igualmente revelador. Durante os julgamentos das bruxas de Salem no final do século XVII, muitas das acusações eram baseadas em depoimentos que, retrospectivamente, mostram exatamente esses dois padrões. As pessoas que faziam acusações falsas frequentemente forneciam descrições extremamente detalhadas de eventos supostamente sobrenaturais, descrevendo minuciosamente as roupas que as supostas bruxas estavam usando, o clima do dia, conversas irrelevantes que teriam ouvido. Mas quando interrogadas em diferentes ocasiões sobre os mesmos eventos, suas histórias frequentemente continham pequenas inconsistências temporais sobre quando exatamente as coisas teriam acontecido. Uma das acusadoras mais prolíficas, Abigail Williams, em seus diversos depoimentos, descrevia encontros com bruxaria com um nível de detalhamento impressionante, mencionando cores específicas de objetos, texturas de tecidos, sons particulares. Mas quando os registros de seus diferentes depoimentos foram comparados anos depois por historiadores, descobriu-se que ela mudava pequenos detalhes sobre a sequência dos eventos, às vezes colocando a mesma conversa em momentos diferentes do dia, ou mencionando pessoas que estariam presentes em ordens diferentes. É importante entender que essas inconsistências não acontecem porque as pessoas que mentem são descuidadas ou estúpidas. Na verdade, acontece exatamente o oposto. É precisamente porque estão tentando ser muito cuidadosas, muito convincentes, que acabam fornecendo informações demais e criando essas pequenas falhas temporais. O cérebro humano simplesmente não foi projetado para manter múltiplas versões complexas da realidade de forma perfeitamente consistente. Para compreendermos melhor a psicologia por trás desses fenômenos, precisamos examinar o que acontece neurologicamente quando mentimos. Estudos com ressonância magnética funcional mostraram que mentir ativa múltiplas áreas do cérebro simultaneamente de uma forma que não acontece quando dizemos a verdade. O córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento e controle executivo, fica em hiperatividade. O sistema límbico, que processa emoções, também se ativa intensamente devido ao estresse e ansiedade associados à desonestidade. E áreas relacionadas à memória de trabalho ficam sobrecarregadas tentando manter controle das múltiplas narrativas. Essa sobrecarga neurológica tem consequências comportamentais observáveis.
Além dos detalhes desnecessários e inconsistências temporais que já discutimos, também se manifestam mudanças sutis na linguagem corporal, no tom de voz, e até mesmo na escolha das palavras. Mas esses dois elementos que identificamos são particularmente reveladores porque são aspectos da narrativa que podem ser analisados objetivamente, independentemente de nossa intuição ou impressões subjetivas. Vamos considerar como esse conhecimento pode ser aplicado em situações cotidianas. Imagine que você suspeita que um colega de trabalho não está sendo completamente honesto sobre um projeto. Em vez de simplesmente sentir que algo está errado, agora você tem ferramentas específicas para observar. Você pode prestar atenção se a pessoa está fornecendo detalhes desnecessários sobre aspectos irrelevantes da situação, e pode notar se há pequenas inconsistências na linha temporal da história quando ela é contada em diferentes ocasiões. Mas é crucial entender que identificar esses padrões não deve ser usado como uma arma para pegar as pessoas mentindo. Em vez disso, deve ser visto como uma ferramenta para melhor compreensão das dinâmicas humanas, e talvez mais importante, para autoconhecimento. Porque aqui está uma verdade desconfortável que precisamos enfrentar: todos nós mentimos, em maior ou menor grau, e muitas vezes nem percebemos quando estamos fazendo isso. Existem mentiras que contamos para proteger os sentimentos de outras pessoas, mentiras que contamos para proteger nossa própria imagem, e mentiras que contamos para simplificar situações complexas. E quando estamos contando essas mentiras, nossos cérebros estão passando pelo mesmo processo de sobrecarga cognitiva que descrevemos. Isso significa que também fornecemos detalhes desnecessários e criamos pequenas inconsistências temporais. A consciência desses padrões pode, portanto, servir como um espelho para nós mesmos. Quando nos pegamos fornecendo explicações extremamente detalhadas para situações simples, ou quando notamos que nossa versão de um evento mudou ligeiramente entre diferentes contextos, podemos nos perguntar: estou sendo completamente honesto comigo mesmo e com os outros sobre isso? Essa autoconsciência é especialmente valiosa porque a desonestidade, mesmo em pequenas doses, tem um custo psicológico. Estudos mostram que pessoas que mentem frequentemente experimentam níveis mais altos de estresse, ansiedade e até mesmo problemas físicos como dores de cabeça e tensão muscular. O cérebro gasta uma quantidade considerável de energia mantendo narrativas falsas, energia que poderia ser direcionada para atividades mais produtivas e gratificantes. Voltando ao contexto histórico, é fascinante observar como alguns dos personagens mais interessantes da história eram aqueles que conseguiram navegar habilmente entre verdade e desonestidade quando necessário, mas mantinham um núcleo de autenticidade que os sustentava. Churchill, por exemplo, era conhecido por suas embellishments teatrais da verdade, especialmente quando contava histórias sobre suas aventuras de juventude. Mas seus biógrafos notaram que mesmo suas exagerações mantinham uma consistência temporal notável, porque eram baseadas em eventos reais, apenas amplificados dramaticamente. Isso nos leva a uma distinção importante: existe uma diferença entre mentiras destrutivas e criam múltiplas realidades conflitantes, e a narrativa criativa que embeleza a verdade sem negá-la. As primeiras são as que geram a sobrecarga cognitiva que resulta nos padrões que discutimos. As segundas, embora possam não ser tecnicamente precisas, não criam o mesmo conflito interno porque não contradizem fundamentalmente a realidade conhecida. Essa distinção é importante porque nos ajuda a entender que nem toda imprecisão na narrativa humana é necessariamente problemática. Todos nós interpretamos e recontamos nossas experiências através de lentes pessoais, e isso é natural e até mesmo necessário para processar e dar sentido às nossas vidas. O problema surge quando criamos versões alternativas da realidade que contradizem fatos conhecidos ou que são destinadas a manipular ou enganar outros. Para aplicarmos esse conhecimento de forma construtiva, precisamos desenvolver o que poderíamos chamar de inteligência narrativa, a capacidade de analisar histórias e narrativas de forma crítica, mas compassiva. Isso envolve prestar atenção não apenas ao conteúdo do que está sendo dito, mas também à estrutura, ao ritmo e à consistência da narrativa. Quando alguém está sendo genuinamente honesto, mesmo sobre eventos complexos ou emocionalmente carregados, sua narrativa geralmente tem certas características. Os detalhes fornecidos são relevantes para a história principal. A sequência temporal, embora possa não ser perfeitamente linear, faz sentido logístico.
E quando a pessoa não se lembra de algo ou está incerta, ela geralmente admite isso abertamente, em vez de preencher as lacunas com especulações apresentadas como fatos. É interessante notar que algumas das confissões mais poderosas e autênticas da história humana demonstram exatamente essas características. As confissões de Santo Agostinho, por exemplo, são notáveis não apenas por sua honestidade brutal sobre os defeitos e erros do autor, mas também pela forma como Agostinho admite francamente quando sua memória é imprecisa ou quando não compreende completamente suas próprias motivações. Essa honestidade sobre a incerteza é, paradoxalmente, um dos indicadores mais fortes de autenticidade narrativa. Similarmente, nos diários de soldados da Primeira Guerra Mundial, encontramos frequentemente essa mesma qualidade de honestidade sobre a incerteza. Soldados escrevendo sobre batalhas traumáticas frequentemente admitiam que não sabiam exatamente o que havia acontecido, que sua memória de certos eventos era confusa, ou que não entendiam completamente o contexto mais amplo de suas experiências. Essa vulnerabilidade narrativa é profundamente convincente de uma forma que narrativas excessivamente detalhadas e aparentemente perfeitas simplesmente não conseguem ser. Isso nos traz de volta à questão central de por que é importante desenvolver a capacidade de reconhecer desonestidade. Não é para nos tornarmos paranoicos ou desconfiados, mas para nos tornarmos mais discernentes em nossas relações e decisões. Quando conseguimos identificar quando alguém não está sendo completamente honesto conosco, podemos fazer escolhas mais informadas sobre como responder. Às vezes, isso pode significar confrontar a pessoa diretamente. Outras vezes, pode significar simplesmente ajustar nossas expectativas e comportamento de acordo. E em alguns casos, pode significar reconhecer que a pessoa pode estar mentindo para si mesma tanto quanto para nós, o que requer uma resposta mais compassiva e cuidadosa. O poder real desse conhecimento não está em pegar as pessoas mentindo, mas em desenvolver relacionamentos mais autênticos e comunicação mais efetiva. Quando entendemos os padrões da desonestidade, também desenvolvemos uma apreciação mais profunda pela honestidade genuína. Começamos a valorizar pessoas que admitem quando não sabem algo, que são diretas sem serem desnecessariamente detalhadas, e que mantêm consistência em suas narrativas ao longo do tempo. Além disso, esse conhecimento pode nos ajudar a nos tornarmos comunicadores mais efetivos nós mesmos. Quando estamos sendo honestos, não precisamos nos preocupar em fornecer detalhes desnecessários ou em manter histórias complexas consistentes. Podemos simplesmente contar a verdade de forma direta e deixar que ela fale por si mesma. Há também uma dimensão histórica mais ampla para considerar. As sociedades que desenvolvem mecanismos efetivos para identificar e desencorajar a desonestidade tendem a ser mais prósperas e estáveis ao longo do tempo. Isso não significa criar culturas de suspeita ou paranoia, mas sim valorizar e recompensar a honestidade, e ter sistemas em vigor para detectar quando a desonestidade está causando danos. Podemos ver isso em contraste histórico entre sociedades. Regimes autoritários frequentemente dependem de mentiras institucionalizadas para manter o poder, e uma das características desses regimes é que as pessoas gradualmente perdem a capacidade de distinguir entre verdade e propaganda. A população se torna desensibilizada aos padrões da desonestidade porque estão constantemente expostos a eles. Por outro lado, sociedades com tradições fortes de jornalismo investigativo, debate público aberto e instituições acadêmicas independentes tendem a manter uma capacidade coletiva mais aguçada para identificar e questionar narrativas questionáveis. Essa inteligência narrativa coletiva é um dos pilares da democracia funcional. Isso nos leva a uma reflexão final sobre responsabilidade pessoal e social. Se todos nós carregamos a capacidade de detectar desonestidade através dos padrões que discutimos, então também temos a responsabilidade de usar essa capacidade de forma ética e construtiva. Isso significa não apenas identificar quando outros podem estar sendo desonestos, mas também manter padrões altos de honestidade em nossas próprias comunicações. Significa também reconhecer que a honestidade não é sempre simples ou fácil. Às vezes a verdade é complexa, nuançada ou dolorosa. Às vezes não temos certeza sobre nossos próprios motivos ou memórias. Nesses casos, a honestidade pode envolver admitir incerteza ou complexidade, em vez de criar narrativas artificialmente simples ou definitivas. A próxima vez que você estiver em uma conversa importante, seja pessoal ou profissional,
Tente prestar atenção não apenas ao conteúdo do que está sendo dito, mas também à estrutura da narrativa. Os detalhes fornecidos são relevantes e necessários para entender a situação? A sequência temporal faz sentido? A pessoa está sendo direta sobre o que sabe e o que não sabe? E talvez ainda mais importante, faça essas mesmas perguntas sobre suas próprias comunicações. Você está fornecendo detalhes desnecessários porque está ansioso ou tentando desviar a atenção de algo? Sua versão dos eventos é consistente ao longo do tempo e entre diferentes contextos? Você está sendo honesto sobre suas incertezas e limitações? Porque no final, a capacidade de reconhecer desonestidade nos outros é apenas metade da equação. A outra metade é desenvolver uma prática pessoal de honestidade que seja tanto compassiva quanto corajosa, compassiva porque reconhece a complexidade da experiência humana, e corajosa porque está disposta a enfrentar verdades difíceis quando necessário. Quando dominamos ambos os lados dessa equação, desenvolvemos algo muito mais valioso do que apenas a capacidade de detectar mentiras. Desenvolvemos a sabedoria para navegar o mundo complexo das relações humanas com discernimento e integridade, criando conexões mais profundas e autênticas com as pessoas ao nosso redor, e contribuindo para uma cultura mais ampla de honestidade e confiança mútua. A próxima vez que alguém começar a te contar uma história, lembre-se do que aprendeu hoje. Se eles estão mentindo, vão te dar duas coisas: detalhes desnecessários que não contribuem para o entendimento real da situação, e pequenas inconsistências temporais que revelam o esforço cognitivo de manter uma narrativa fabricada. Mas use esse conhecimento não como uma arma, mas como uma ferramenta para construir relacionamentos mais honestos e autênticos, começando com sua própria prática de comunicação íntegra.